e insatisfação da população. No tempo que ele estava fazendo a campanha dele, que ia fazer mutirão de cirurgia para operar pessoas, esvaziar os hospitais, por isso votei nele. Mas para o governo que é R$60 mil, gente, pelo amor de Deus, não é nada. Ainda, ela manda um recado ao governo do Amazonas. Que eu queria que ele olhasse para o meu marido como se ele estivesse olhando para um parente dele ali naquele lugar. Porque eu tenho certeza que se fosse um parente dele que estivesse lá, ele jamais ia deixar ele lá, do jeito que ele está, abandonado, sem poder fazer nada. Tenho certeza que se fosse alguém da família dele, ele já teria tomado uma providência. E políticos que não compactuam com a forma que o governo vem gerindo o Estado fez com que o governador Wilson Lima se revoltasse contra o apresentador Alex Braga, que atualmente vem denunciando, revelando toda a prática de corrupção que ronda o Estado. Infelizmente, o governo que está aí é a maior vergonha. É a maior vergonha da história do Amazonas, na República. Eu acompanho os governadores de José Lindoso para cá. De 1979, 80, que eu sempre fui muito criança, acompanhei política desde muito cedo. Nesses últimos 40 anos, deputado Wilker Barreto, não vou nem falar o que eu estudei para trás da história do Amazonas, mas o senhor que está à frente do Executivo Estadual, ele é uma vergonha. Ele é a própria vergonha. Ele é a maior vergonha que esse Estado já teve, que infelizmente o povo foi enganado. A classe política hoje é chantageada por essa máfia, por essa vergonha que mata as pessoas do Amazonas todos os dias e que sequer consegue comprar medicamento. O povo do Amazonas está morrendo na mão desse vergonha. Com base nas investigações de uma ação conjunta do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Cooperação da Receita Federal e Controladoria Geral da União, a Polícia Federal deflagrou, no dia 30 de junho, a Operação Sangria, que investiga o governo do estado do Amazonas na compra de ventiladores pulmonares para combater a pandemia da Covid-19 no Amazonas. De acordo com as investigações, os ventiladores foram superfaturados e houve, em todo o processo de aquisição dos equipamentos, a participação direta do governador. O do Wilson Lima é apontado como comandante das práticas ilícitas, sendo o comandante da Orgacrim, organização criminosa. Mediante essas afirmações, reportagens foram veiculadas no programa Amazonas Diário, mostrando a realidade da saúde pública. Eu queria que a direção viesse aqui agora dizer para mim o porquê. É uma ordem dele? É uma ordem do governador? O governador ficou doente, ele veio para o Azize? Ele veio para o Delfino, o governador? Cadê a bronca, governador? Vem resolver! Os principais envolvidos no esquema de corrupção, prisões de empresários e secretários do alto escalão do Estado foi noticiado. Com isso, o governador Wilson Lima, na tentativa de calar a imprensa, uma das vítimas recorrentes do governo é o apresentador Alex Braga, que é alvo de processos movidos pelo governador Wilson Lima, com perseguição e tentativa de intimidação à atividade livre da imprensa. O programa Amazonas Diário do Grupo Diário de Comunicação é transmitido pela Record News Manaus e tem como principal característica o jornalismo investigativo. Fato que tem desagradado membros da gestão estadual. Em um dos processos, o Wilson Lima representa contra o jornalista, alegando crime de calúnia. Segundo a acusação, a advogada Catarina Estrela comenta sobre o caso. O Alex recebeu uma intimação para comparecer à delegacia interativa a fim de prestar esclarecimentos sobre uma representação feita pelo governador do estado, né? Se imputou nessa representação que no mês de junho de 2020 o Alex teria feito algumas reportagens e que o governador se sentiu ofendido, né? Então, é importante um esclarecimento. Os fatos expostos ali pelo Alex são fatos de conteúdo público, né? E que não configuram crimes contra a honra. Por quê? Porque são fatos que o Alex não inventou, ele não criou, ele não falseou a verdade. O crime de calúnia, ele exige
que seja imputado falsamente a prática de um crime. E no caso, o Alex não inventou nada, o Alex apenas estava expondo o fato, que inclusive posteriormente foi objeto de investigação, né, no Superior Tribunal de Justiça. Então isso não constitui crime. Com relação ao crime de injúria, a gente também observa que o Alex não praticou o crime. Por quê? Ele citou uma expressão utilizada por um conselheiro do Tribunal de Contas em seu programa, né? E ele, inclusive, ele fez referência que era uma citação. Então, a gente não observa também aí o crime de injúria. Apenas ele deu conhecimento para o que foi dito numa sessão pública, né? Do Tribunal de Contas. Essa molecagem não cabe mais no Amazonas. Esse governo de plantão, que está nas páginas nacionais como uma quadrilha, não pode continuar fazendo graça. Esse governador cleptomaníaco, esse governador chefe de quadrilha investigado pela Procuradoria da República, tem que respeitar o povo do Amazonas. Senhores, me desculpe o desabafo. As informações que o Alex cita foram abordados em vários outros órgãos de imprensa e não se conhece processos contra outros jornais. Tudo o que foi falado no programa Amazonas Diário tem como provar, porque foi matérias nacionais. Por exemplo, vou citar um exemplo muito claro. Eu disse que o governador era líder de uma organização criminosa. Na verdade, quem disse isso foi a Procuradora-Geral da República, que disse que o governador é comandante de uma organização criminosa. Outra coisa que o governador atribui a mim era que eu tinha chamado ele de moleque e de corrupto. Na verdade, não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi o conselheiro de contas Ari Moutinho, que disse isso de forma pública, disse isso para todo o Amazonas ouvir, para todos o Amazonas ver, e eu simplesmente disse o que já tinha dito o Ari Moutinho. Então, assim, é mordaça, o governador realmente quer amordaçar a imprensa amazonense, quer calar o jornalista Alex Braga, e nós vamos até o STJ para... Primeiro, pedir que se quebra o sigilo, o segredo do processo. Porque o governador me processa em segredo de justiça. Eu não quero que seja em segredo. Eu quero que a população tenha acesso ao processo ao qual o governador está me processando, e é um processo completamente descabível. Alex Braga narrou que as ações do governo não o intimidam e que suas afirmações são todas respaldadas. Na verdade, o intuito de ir ao STJ para pedir que se quebre o sigilo e o segredo de justiça do processo é porque o governador está querendo tirar o acesso à informação da população. E eu quero continuar aqui informando a população, falando a verdade, doa a quem doer, como sempre fiz. Governador, o senhor não vai me calar.